Olá, me chamo Ev Kotrick, sou médico psiquiatra pela FRJ. Estamos aqui no Ministério Público, lutando a cada semana para trazer informações de qualidade para você, junto com a Camperj, ligado ao projeto Mente Sã, além do projeto de saúde mental do próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também do Núcleo Ocupacional de Saúde Mental, onde somando forças com outros profissionais para trazer psicoeducação dos diversos temas relacionados à saúde mental. E hoje vamos falar de um que infelizmente cresce ano a ano porque está muito ligado à violência. Chama-se transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT, onde necessariamente o evento causador, estimulador desse transtorno tem que ser algo ligado à iminência de morte. Um exemplo, violência, outro, assédio, outro, assalto, outro, atropelamento, algo que tem um potencial, infelizmente, de perda de vida. Então não entra aqui separação, perda de emprego, uma discussão sem ter violência. Isso é tema para uma outra aula. Mas vamos hoje falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Então vamos lá. Como é que ele se apresenta, né? Vamos traduzir isso para o dia a dia. Quando a gente passa por uma situação, infelizmente, trágica como essa, ou que foi com a gente, ou seja, por exemplo, assalto aconteceu comigo, ou infelizmente, né, eu vi uma pessoa na minha frente passando por uma situação dessa, as primeiras 24 até 48 horas, qualquer reação a gente entende como algo natural. Então, já deve ter escutado, poxa, não sei o que aconteceu comigo, eu vi um assalto, eu paralisei, ou eu fui para cima da pessoa, que é errado, ou eu saí gritando. Então, essas reações que a gente não tem controle, porque só o momento, ali na hora, você vai conseguir ver como é que você reagiu, nas primeiras 24 horas, entende-se que é natural. A partir de 48 horas para frente, até 30 dias de média, lógico que nada na psiquiatria é matemático, mas isso tem que ter um estudo, uma previsibilidade, você pode, nesse momento, continuar com uma evolução natural. Como assim natural? Se eu discutir, por exemplo, com um amigo hoje é o pior dia, vou ficar agoniado, pensando nisso, poxa, o que aconteceu nessa situação? Vou dormir, vai ficar um fluxo de pensamento na minha cabeça sobre o evento, vou acordar amanhã angustiado, no terceiro dia também, quarto dia, a tendência é essa emoção aguda ir se cronificando. Isso é o natural, é o que a gente espera de uma reação saudável. Não quer dizer que eu deixei, por exemplo, de ficar triste pelo evento, mas as emoções agudas, com o tempo, elas vão, teoricamente, se amortecendo. Quando isso não acontece, ou seja, a cada dia eu vou piorando as minhas reações em relação ao evento, não é o comum, não é o que a gente espera de uma reação saudável. Quando a gente está falando da reação aguda ao estresse, é quando das 48 horas até 30 dias de média, esses sintomas vão evoluindo. Que sintomas? Pensa que a pessoa está numa situação onde o fluxo de pensamento dela fica excessivamente ligado ao evento. Então as lembranças começam a vir do evento, começa a ter sonho vívido, pesadelo, flashback. O que é flashback, pessoal? Parece que eu estou revivendo a cena de novo, eu fico meio anestesiado, fico com sensações de hiperestabilidade, do tipo insônia, irritabilidade, impulsividade. Começo a evitar situações, pessoas que me lembram o evento. Então é como se a minha vida ficasse voltada o tempo todo pelo que houve. Então, em vez de eu ir a cada dia lembrando menos, me dissociando dessa situação, pelo contrário, cada dia isso vai se intensificando. Nesse período, reação aguda ao estresse, é muito importante você buscar ajuda com um psicólogo ou psiquiatra. Porque aqui existem medidas, tanto psicoterápicas e às vezes farmacológicas, de remédio, que ajudam a evitar que essa reação aguda ao estresse evolua, por exemplo, para o transtorno de estresse pós-traumático. Que é o quê? Passado esses 30 dias, mesmo quem está numa reação aguda ao estresse, ela começa a apresentar possibilidades. A mais comum é uma evolução natural, ou seja, vai perdendo força todos esses sintomas, ele vai ficar mais preocupado, ressabiado em sair, mais preocupado, mas vai tocar a vida. Outra parte, um terço, vamos colocar assim, vai apresentar qualquer outro tipo de sintoma da psiquiatria, menos o transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, é um gatilho para desenvolver um transtorno depressivo do humor, é um gatilho para desenvolver um transtorno por uso de álcool, transtorno de ansiedade, e tem gravado aí vários temas relacionados a isso, é só voltar lá no nosso YouTube. Mais uma parte, 8% em média, ou seja, 5% dos homens, 10 a 12% das mulheres, em média, podem apresentar o transtorno de estresse pós-traumático.
que é o quê? Que é uma cronificação desse episódio de reação aguda ao estresse. E a partir disso, a vida da pessoa, além de girar em torno do evento, cada vez mais ela vai se isolando, porque cada vez mais ela tem mais medo de sair sozinha de casa, cada vez mais ela acha que as pessoas estão se juntando contra ela, inclusive você pode até ter sintomas psicóticos, nós vamos ter também uma aula sobre isso, que é você sai da realidade, você tem uma sensação de que estão te perseguindo, que é uma situação de gravidade, um prognóstico pior do transtorno de estresse pós-traumático. Nessa situação do transtorno de estresse pós-traumático, não necessariamente ela vai acontecer logo após os 30 dias. É muito importante você ter em mente que se você passou por uma situação de gravidade, né, um assédio, uma violência, um assalto, que mesmo depois de 6 meses, às vezes depois de anos, pode desencadear um pequeno estresse e você voltar a ficar voltado o tempo inteiro em relação ao evento. Então não é porque logo depois de 30 dias não aconteceu esses sintomas que eu estou relatando, que você não pode deixar de ter isso no seu radar. Então todos nós que passamos por situações graves como essa, tem que ter no radar isso que eu estou explicando hoje para vocês. O transtorno de estresse pós-traumático, que é uma patologia que cresce de acordo com o aumento da violência. Se está crescendo a violência, aumenta a possibilidade. Existem fatores de risco para isso? Claro. Por exemplo, a intensidade, o tempo que você ficou ligado a essa situação. Um sequestro de dias, um desastre natural, onde você ficou muito tempo vislumbrando uma cena difícil, uma cena terrorizante. Outros fatores, eu já tenho um transtorno da psiquiatria anterior, eu já tenho tratamento com transtorno depressivo, é um fator de risco a mais. Além disso, às vezes a repetição da cena, onde tem relação com esses eventos traumáticos também é mais um fator. Vamos pegar exemplo de profissão, policial, bombeiro, o tempo inteiro lidando com situações de tragédia. Então, é um fator de risco a mais. Os tipos de estresse também são diferentes. A mulher se destaca muito a violência doméstica, muita violência sexual. No homem é mais relacionado a assalto, a acidente, a briga de bar, briga relacionada onde ele presenciou. Então os fatores também são diferentes. A partir do momento que você passa por esse fator de gravidade, meu pedido, a partir de hoje, passou lá as 24, 48 horas, você está vendo que você não está se desvencilhando o que seria uma reação natural esperada, e cada vez mais a cena volta na sua mente, você tem pesadelo, você está evitando pessoas, situações que lembrem o evento, você está com insônia, você está não querendo mais o seu trabalho, isso está atrapalhando sua vida, você está tendo um prejuízo funcional, e não se sinta culpado e envergonhado, porque essa é uma reação comum que eu vejo no consultório. Ah, eu não busquei ajuda porque eu fiquei com muita vergonha dessa situação, eu fiquei muito sentindo humilhado. Não! Buscar ajuda é sempre inteligência, nunca vai ser fraqueza. Então, a partir de hoje, você ou qualquer pessoa que, infelizmente, passe por uma situação de gravidade como essa, busque ajuda do psicólogo e psiquiatra, porque principalmente atuando nessa fase inicial da reação aguda ao estresse, que são essas 48 horas até os 30 dias, os estudos mostraram que você reduz a chance de você ter essa complicação tardia, que é o transtorno de estresse pós-traumático e que tem tratamento. Até a próxima!